Fala, moçada, sabe por que é calculado 5 zonas de frequência cardíaca? Como que é a divisão? Tá aí. Como eu falei agora mesmo, vou falar sobre zonas de frequência cardíaca. O passo a passo. Primeiro passo, por que a gente divide o treino em zonas de frequência cardíaca? Por que você não pode fazer isso livre? Por que a sua frequência aumenta e por que a gente faz isso? Sua frequência aumenta o seguinte: você faz exercício, precisa redistribuir. Quando o exercício fica mais intenso, começa a sobrar restos metabólicos que todo mundo acha que é só lactato. Não, eu vou fazer um vídeo de lactato para você. É muito mais complexo do que parece, mas você fica ácido e aí o seu sangue só transporta aquilo ali. Só que quanto mais rápido o seu coração está batendo, a ciência já descobriu que você está fazendo um esforço maior, o sangue circula mais e o que está entrando ali é a acidez. Então a gente tem as divisões, pela percentual da frequência máxima, percentual da frequência cardíaca de reserva e pelo limiar que a gente vai ver a seguir. O que é importante saber? A gente precisa dessas divisões para entender o esforço que você está fazendo. Então, zonas de frequência cardíaca. Para simplificar isso aqui, o que eu vou fazer? O atleta que a gente está falando, ele tem 55 batimentos de repouso e ele tem 200 batimentos por minuto de frequência máxima. O primeiro cálculo que a gente vai fazer é pelo percentual da frequência cardíaca máxima. Talvez você ou talvez o seu treinador faça para você baseado neste cálculo aqui. A máxima dele é 200 batimentos. E é quase universal, você vai ler em artigos e afins, que se divide pelo menos em 5 zonas de treinamento. Isso é quase universal. O Strava faz isso, o Garmin faz isso, Beaton faz isso. Isso gera um problemão para um treinador que o atleta fica comparando e não tem nada a ver. E geralmente começa entre 50% a 55% desse 200 batimento aqui. Então, o primeiro, que é o mais comum. Primeiro que todo mundo acha que a frequência é 220 menos a idade. 220 menos a idade não serve de jeito nenhum. É uma basezinha. Eu, por exemplo, tenho um atleta mais velho que eu e o coração dele bate mais que o meu. Então, é mais complexo isso aí. Percentual da máxima. Neste caso aqui, a Z1, é até 55% dos 200 batimentos dele. Então, para ele estar se regenerando, a Z1 desse atleta, que tem 200 batimentos de máxima, é 55%, 110 batimentos. A Z2 dele, que é a zona de endurance, a zona de resistência, a zona aeróbica, é de 55 a 65. Então eu vou daqui, 110, até 130. Aí eu venho aqui no 65 a 75, que é uma sequência, que é a minha Z3. É a zona de passo ou tempo, que é acima do aeróbico, mas ainda não é quando você está extremamente ofegante, mas aqui seu treino começa a ficar ruim. A Z4 ela é mais ampla, para divisão por 5, por isso que seu aplicativo não entende os 5 certinho. Por quê? Eu estou trabalhando no seu limiar. O que é seu limiar? A sua acidez está ali começando e parando, começando e parando. E o seu supralimiar? O supralimiar é o que? Supralimiar já ficou ruim. É a sua subida que você está bem ofegante. E aí eu tenho a Z5, é de 90% a 100%, que é 180 a 200. 200 é a máxima dele. As capacidades aeróbicas e anaeróbica. Então, automaticamente, aqui Z5 é horrível para todo mundo. Um detalhe importante, e isto eu posso afirmar. Se você treina pelo percentual da sua frequência cardíaca máxima, a sua frequência cardíaca máxima pode ficar anos exatamente do mesmo jeito. Eu, por exemplo, posso citar que eu pedalo há vários anos
eu tenho pelo menos 7 anos que a minha máxima são 181 batimentos. Mas e aí, Rodrigo? E aí, se você treina desse aqui, joga fora. Não serve, não te individualiza. Por quê? Eu tenho sua máxima, eu falei agora mesmo que ele tem 55 de repouso. E se você tiver um irmão gêmeos que tem 70 batimentos de repouso, como é que a gente aproveita isso? Aí eu tenho um outro jeito de fazer o cálculo. O outro jeito é como? Percentual da sua frequência cardíaca de reserva. Porque eu aproveito a sua frequência cardíaca de repouso. A sua frequência cardíaca de repouso, ela tem a tendência a diminuir. Quanto mais aerobicamente treinado você estiver, mais a frequência de repouso diminui. E aí eu aproveito também a máxima ao mesmo tempo. Então eu estou pensando nos 200 e eu estou pensando no 55. Ou seja, se a pessoa tem, esse atleta tem 200 de máximo e esse atleta tem 55 de repouso, significa que neste meio eu tenho a máxima, a mínima aqui, a máxima aqui, eu tenho um meio. Este meio é o que você tem de reserva para o seu coração bater. Essa reserva, ela é de 145 batimentos. Aí como que a gente faz o cálculo, né? Eu calculo a zona que eu quero, o percentual que eu quero, a frequência de repouso dele, né? Eu ponho em parênteses a frequência máxima menos a de repouso, que é a reserva, e multiplico pelo percentual que eu quero. Eu vou dar um exemplo, né, da zona 1, 200 mais 200 menos 55 vezes 55%. Em número decimal, 0,55 é a mesma coisa que 55%. Então, automaticamente, me deu 134,75. E eu venho para cá, a Z1 dele, que é 200 menos 55, já é 135. Olha o que eu tinha aqui. Eu tinha 110 batimentos. Quer dizer, opa, você está mais bem treinado, eu aproveitei sua reserva, sua zona pretendida já melhorou. Quer dizer, você já vai treinar melhor. Aí eu venho do Z2 até o Z5, a mesma coisa, eu só mudo esse finalzinho aqui, né? Não é 55%, é 65%. Eu multiplico por 0,65, multiplico por 0,75, multiplico por 0,90 e depois não multiplico, é 100% mesmo, que são os 200 dele. Então eu consegui aqui Z1 até 135, Z2 até 149, a Z3 até 163. Olha a diferença que eu tenho se eu estiver fazendo máxima aqui. Eu tinha uma Z3 até 150 batimentos. Eu não estava trabalhando um pouquinho de acidose com você. Automaticamente, se você vai na competição, você não aguentaria o ritmo. Mas aqui não. Eu tenho 163 batimentos, que é muito melhor. Aqui eu já tinha até 185, os 90%. Os 90% lá atrás era 180 batimentos. Você vai fazer melhor. Percentual de reserva serve muito. Eu trabalhei anos pelo percentual de reserva. Só que a gente faz curso, se aprimora, estuda mais, saem artigos novos. E aí eu tenho o melhor. Limiar da frequência cardíaca. Por quê? Esse aqui leva em consideração o seu preparo atual. Um exemplo, início do ano, o seu limiar está mais baixo. O que é limiar mais baixo, Rodrigo? Você vai subir e você vai afogar antes, vai começar a hiperventilar antes. Então, quer dizer, o seu corpo não está suportando aquela acidose ainda. Então, quer dizer, eu vou ajustar tudo isso aqui. Na verdade, eu não ajusto não. Os meus atletas eu deixo eles sofrerem um pouquinho no início, porque eles trazem uma Z2 lindona. E toda vez, o problema desse aqui, tem que ficar calculando direto. Eu tenho um aplicativo, o meu aplicativo me avisa se o atleta bateu o limiar. Por quê? Aqui eu posso aproveitar o seu limiar para trabalhar. Se você vai fazer cross country, porque é acima do limiar que você tem que fazer, muito acima, é muito supralimiar. O cara do cross country está aqui, E
Eu falo, você é o cara da ultramaratona. Se você é o cara da ultramaratona, você trabalha daqui para cima. Se você é o cara do critério, você trabalha muito na zona 5A. Eu tenho uma vida pelo limiar. Por que eu tenho que fazer um teste? Simples o teste. Pode ser no meio com seus amigos, um contrarrelógio, porque com mais pessoas você faz mais força. Você precisa de uns 25 minutos a meia hora. Cabo torcido, fazendo força. Todo o aplicativo tem como você marcar volta ali. Então você vai marcar aquilo ali como volta. Ele vai te dar a média de frequência cardíaca naquela meia hora sua. Aquela média de frequência cardíaca que você conseguiu fazendo tudo que você dá conta é o seu limiar. Eu coloquei um exemplo aqui para aquele mesmo atleta que tem 200 de máxima. Para que serve os 200 dele para mim? Para nada. Para nada. O limiar dele que me interessa. O limiar dele é 165, porque o limiar é o 100% aplicável. Porque o 165, a hora que a gente vê aqui, ó, é uma zona 4. A zona 4 sua, você não consegue fazer uma corrida inteira de zona 4. Você tem que fazer isso intermitente. Então ali é o seu aplicável 100%. E um detalhe, quanto mais bem treinado, mais este número aqui sobe. Esse atleta aqui no fim do ano vai estar batendo no limiar de 170, 173. Isso aqui tudo muda. A zona 1 dele é mais intensa, a zona 2 é mais intensa, a 3, a 4. E aqui tem um detalhe. A zona 5, tudo que é hiperventilatório já, tudo que é anaeróbio, está da 5. No caso meu aqui eu divido em A, B e C. Quem validou isso aqui é o Dr. Coogan. Dr. Coogan, fisiologista norte-americano. E aqui tem vários anos de estudo. Então, o que muda aqui? A Z1 é até 81% do seu 165 do teste. E aí ela veio 132. Não sei se vocês lembram, no slide anterior, era 130 ou 134. Ficou pertinho, não ficou? Ó, eu venho aqui 135, 132. Fala, Rodrigo, pô, não mudou nada. Vamos lá. A zona 2 dele, 81, 89% do limiar. Aqui eu tenho até 154. Aqui 149, quer dizer, ele já está treinando mais esforço para você melhorar. Eu tenho a zona 4, termina com 168 batimentos. Aqui eu tinha uma zona 4, terminando com 185, já era um limiar. E aqui a minha zona 4, eu ainda estou trabalhando só o limiar sem VO2. Eu tenho uma sustentação. E um detalhe, eu tenho uma vida. Este ponto aqui é o ponto que você começa a ofegar e não consegue sustentar muito tempo. Este ponto aqui, você muito bem treinado, consegue manter 1 hora. E isso aqui, Rodrigo, ó, a Z5A até 175 é o seu VO2 máximo. O que é isso? Isso aqui você vai fazer em subidas. Máximo suportável individual. Chegam a suportar a casa de uns 8 minutos aqui. Que é muito. Bem treinado. A 5B, aí eu estou falando de completamente anaeróbico, né? Ou quando eu estou passando do VO2, eu estou falando da capacidade aeróbica. O que é capacidade aeróbica? A capacidade que ele tem de tentar aumentar o VO2 dele, aí até 175 batimentos, né? Acima dele, bem acima. E aí eu tenho a Z5C, eu coloco, não se aplica, porque eu estou falando de frequência. Se a gente estivesse falando de potência, a gente ia ter números aqui. Essa Z5C, a Z5C é seu sprint, sua chegada de corrida. Rodrigo, para onde? Qual que é o que meu coração vai subir? Depende de como você está antes, mas é um tiro curto. O seu tiro curto, talvez o coração não suba na hora. Então, a gente vê que a zona que é calculada pelo limiar da frequência cardíaca é a melhor.
E você dá conta de fazer o teste sozinho. Monitor de frequência cardíaca, meia hora de cabo dentro e você faz o cálculo dessas zonas aqui certinho. Vai lá no canal, no YouTube, pode pedir, passa seu número. Eu tenho um Excel prontinho feito para calcular isso aqui. Eu faço a doação para você. Ok?